Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa, desta terça-feira, entrando no ar, como sempre, com as notícias. Com bom humor, com mau humor, com frio, com calor, não interessa. A gente está aqui, já tem 4 anos e vocês, graças a Deus, continuam conosco. A gente briga, vocês gostam disso, não gostam daquilo, mas não adianta. É praticamente o seu vício. Atualidades Pampa para todo o estado do Rio Grande do Sul. E hoje, em especial, com as seguintes manchetes. Acredite, os americanos não querem que os americanos comprem. O motivo? Inflação. Senado aprova MP que combate as fraudes previdenciárias. Vamos falar de mercado de trabalho, a importância da qualificação e do bom comportamento. E se você acha que a situação da economia do Brasil está ruim, o Guedes garante, vai piorar logo, logo. Caso Neymar já vira piada mundial. E quem será o brasileiro mais famoso do mundo? Eu vou contar daqui a pouco mais. E as mudanças propostas pelo presidente Bolsonaro para o Código de Trânsito Brasileiro. Muito bem, um dia de assuntos muito palpitantes, né? E também de curtir o mais novo automóvel da Polícia Civil, que falamos aqui, né? Mas agora temos imagens do Camaro da polícia e eu acho bárbaro, né? Batmóvel? É o Batmóvel, meu Batmóvel. Olha que lindo que ele ficou. Lindo. E é um carrão mesmo, porque é novo, né? Olha só. É caríssimo. Quanto custa um Dá Camaro? 300 e pouco. 300 mil. 300 Mas eles não têm o kit gás que o Gustavo Vitorino falou, que tem que comprar Camaro para botar kit gás. Foi a melhor piada de ontem. Esse é o da Polícia Civil, é o Camaro da Polícia Civil. Fala, É importante dizer que, embora o luxo, ele não será custeado pelo dinheiro público. Ele será mantido por uma parceria e também por dinheiros apreendidos, assim como ele vem daquela operação que se arrecadou 1 bilhão daquela operação grande lá, que só de automóveis... Lá de Novo Hamburgo? Dos bitcoins. Dos bitcoins. Só de automóveis pegaram 250 automóveis. Então, numa decisão super importante da segunda Câmara Criminal, junto com o Ministério Público, fizeram esta apreensão. E ao invés de ficar parado, virando uma carcaça velha, que só vai liberar daqui 4, 5 anos, se botar em uso. Então, a iniciativa é extraordinária, que venham outros Camaros, né, e outros carros porque é um bem público. Me parece... Não é o primeiro. Preso agora? Sim, esse foi preso agora? Maravilha, olha a agilidade. E é isso que nós precisamos. Tem que pegar esses carros e botar na polícia. É, por isso que eu disse, mais do que o carro, lógico que é pelo inusitado do carro. E também se diga, antes que comece a corneta, para o cara estar passeando aí. Não, ele será usado em operações especiais, exatamente, pela velocidade que tem, pelos recursos que tem, né? É saber usar. E espero que tenha no seu comando um motorista especial também, para não acontecer o que aconteceu com as caminhonetes, que entregaram ali na esquina, as pessoas demoliram. Mas parece que é burocracia e tudo mais. Agora a gente espera que aconteça a mesma coisa com o armamento. O armamento pesado. Para a polícia, que isso aí. É apreendido pela polícia e tudo mais. A gente sabe que tem o complicador do número, do registro, mas nada que, se tiver realmente vontade política, não possa ir para frente, como aconteceu. Antigamente, esses carros, como disse o Rucho, ficavam apodrecendo. Agora não, coloca na mão da polícia, coloca o armamento que é recolhido também na mão da polícia. Tem que dar um jeito nessa questão. Bem lembrado. Mas não deixa de ser bonito ver um Camaro pintado com as cores da polícia. E não é um Camaro amarelo, mas tudo bem, né? É potente. Se fosse amarelo, ia ser muito discreto. Mas te lembra, tem uma música, né? Camaro. Imagina o Camaro amarelo entrando na boca com o negócio piscando de polícia. Não. Seria o Batmóvel. Mas esse ficou legal. Só assim, eu tô preocupado com o prazo, né? Porque esses carros foram apreendidos, a Operação Bitcoin foi agora menos de um mês. Tá, mas tu tá preocupado com o quê? Não sei. Eu queria ver a conjuntura jurídica disso. Pô, você prende 1 mês, já entrega o carro e entregou pra polícia, agora o assunto é encerrado, né? Como é que fica?
Isso é uma espécie de pré-condenação. Vamos corrigir. Não é nessa operação de Novo Hamburgo. Sim. Não é nessa operação de Novo Hamburgo. Deixa eu corrigir. Deixa eu pegar aqui a notícia. Tem que ter, no mínimo, um prazo de julgamento, de a análise. pessoa, ao invés de ler primeiro a notícia... Tem uma sentença transitada em julgado. Não é esse a aí. sentença de perdimento, ela envolve uma série de fatores outros. Uma coisa é a condenação penal, depois tem condenação civil, coisa tal. A sentença de perdimento que é dentro de uma condenação penal, ela para ter essa executividade, ou seja, entrega o carro para a polícia, não volta mais, tem que estar transitado de julgado, tem que ter no mínimo decisão em segunda instância. É uma outra operação. Segundo as informações que constam aqui por favor, em matérias, falam que foi em uma operação que desmantelou uma quadrilha que aplicava o golpe do bilhete premiado. O do bilhete premiado. Nós trocamos o golpe, o Ruchel e tu trocamos o golpe. Essa já tem, então, sentença transitada de julgado, sentença de perdimento, enfim. Desculpe o pessoal do golpe do bilhete e do golpe do Bitcoin. Só muda o nome do golpe. É uma operação de 1 bilhão que foi juntado entre 2012 e 2018. Tem 250 carros apreendidos e esse é um deles. Tem de policiais esfregando as mãos para andar com aquela Ferrari? Sobre isso, a nossa telespectadora já se manifestou. Falo em telespectadora porque a foto dela é de uma mulher, mas enfim, ainda não assinou. Ela colocou o seguinte, pensei que vocês fossem ficar indignados com este carro, decepcionada. Quantos carros poderiam ser comprados? Não vejo vantagem nenhuma. Ela fala em vender o Camaro e investir esse dinheiro em outros carros. Tem um aspecto que ela precisa conhecer. A lei que trata de penhora e perdimento de patrimônio de origem ilícita, especialmente o tráfico de drogas, não permite. O perdimento é o bem e esse direcionamento do bem é feito à polícia. Está na previsão legal isso, infelizmente... Não dá para vender. Você vender um patrimônio público é complicado. Pois né? A gente não quer burocracia. O que a gente não quer é condenação com perdimento de patrimônio. Entrega para polícia. A gente não quer burocracia e a gente não quer uns gol bolinha que os bandidos andam com, né, Chicão? Os bandidos andam com não sei o quê e a polícia anda com gol bolinha. Não, gol bolinha é uma brincadeira. Mas não vai a gente tentando ver tem que ter um carro tão bom quanto do bandido. O bandido não está andando de gol bolinha. Por isso que se diz, cara, a gente tentando enaltecer o lado positivo. Primeiro, de ter o carro. Segundo, de custo zero. Segundo, que não será mantido pelo erário público, né? Como é difícil atender todos os ângulos da questão. Efetivamente a gente não consegue agradar todo mundo. Mas eu quero aproveitar e dar uma notícia que certamente vai agradar muitas pessoas. Eu quero falar sobre uma notícia importante, eu quero falar para quem tem perda auditiva. Eu quero dizer aos senhores que a Mais Sons, que é a clínica da audição, fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. O que isso significa? Significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética, que é um outro sistema. Esta tecnologia é a mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. A gente sabe que em outros não se tem, às vezes, adaptação. Estudos recentes da neurociência comprovaram que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios do sistema nervoso central, melhorando a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Para ter a sensação de escutar com esta nova tecnologia, você deve começar ligando para o número 3061-7373. Se você não for daqui, tiver um outro prefixo, use o 51-3061-7373 e agende uma avaliação e um teste auditivo. E aproveite esta oportunidade, quero chamar a atenção de vocês que a Clínica da Audição trouxe até você, porque eu quero lembrar que o número de aparelhos com esta tecnologia de indução magnética é limitado. Portanto, quem chegar primeiro neles vai ter esta vantagem. Marne Barcelos. Primeiro, eu com muita tristeza, nós já falamos da morte do Daut hoje, o 31 anos da morte do Daut, e domingo faleceu um grande amigo meu, Arlindo Silva, o Baby. O Baby foi locutor de rádio, trabalhamos juntos, etc. E o Baby cantava as músicas do Sinatra como ninguém. Ele viajou o Brasil inteiro, morreu aos 73 anos de idade, vítima de um infarto, como eu já disse. Viajou o Brasil inteiro
cantando as músicas do Sinatra. Vai deixar muita saudade, deixou filhos, deixou netos. Uma grande figura, um grande amigo. Mais um que vai, né? Ultimamente eu tenho recebido muitos telefonemas, muitas comunicações de amigos que se foram. Mas Marne, o fato de termos muito tempo e vivos. Marne, tu tem acompanhado a não recuperação do Aguinaldo Timóteo, tem deixado a todos muito preocupados. É outro também que eu disse ainda, inclusive, ele se recuperou, mas às vezes é sinal de que vai piorar, né? É a melhora da morte. Mas eu só queria rapidamente falar a respeito do depoimento do advogado que procurou os advogados do Neymar, o pai do Neymar, para propor um acordo. Ele, visivelmente nervoso, deu uma entrevista dizendo o seguinte: olha, ela me procurou, eu disse, olha, vou lá, vou tentar resolver o assunto. Me deu uma procuração, eu como procurador fui lá tentar resolver. Mas o senhor em algum momento pediu dinheiro? Não, pera um pouquinho. Eu fui lá propor um acordo antes que acontecesse tudo isso, antes que vazasse na imprensa, que todo mundo soubesse. Aí o repórter reiterou: eu fui propor um acordo. Disse o advogado. O que o juiz faz? Quando as duas partes, chama as duas partes para propor se há possibilidade de um acordo. Bom, mas esqueci de dizer que aí é perante o juiz, né? Não é perante os outros advogados. Ele disse que a conversa foi boa com os advogados, que não manifestaram interesse. Aí ele chega, volta a falar com essa moça, e conta para ela a história. Aí ela briga com ele, dizendo que ele recebeu o dinheiro e ficou com o dinheiro para ele. Aí ele renunciou, então não sou mais teu advogado, foi embora, etc. Eu quero esclarecer isso, porque quem me conhece sabe que eu jamais procederia dessa forma, etc. E eu tenho a impressão que esse caso aí vai prejudicar muito a seleção brasileira, o ânimo do Neymar, que vai ter que responder em dobro, mas principalmente os grandes patrocinadores internacionais. A Adidas, inclusive, se manifesta com muita preocupação, e outros patrocinadores. Agora, eu não sei o que vai acontecer. Do lado de quem estaria a verdade? Dela, que viaja para lá e que propõe, mostra o corpo, se exibe para ele, que vale por 4, ou ele que bateu nela, porque ela mostrou, porque ela tinha hematomas e tal pelo corpo. É uma história muito escabrosa, né? Ela mostrou uma coisa, mas o advogado que deixou o outro escritório, o primeiro, tu falasse desse ou tu falasse do segundo, que foi negociar? Porque teve um outro antes que deixou o caso dela, porque para eles ela disse que tinha sido uma agressão física e foi lá e registrou o estupro. Bom, mas eu vi esse advogado, que era o advogado dela, que aparece nas imagens na entrada do edifício lá. Sim, porque esse outro escritório é o que largou ela, e aí ela pegou esse. E aí esse também deu rolo. Deu rolo. É que a justificativa, pelo menos inicialmente, o pai do Neymar deu a entrevista dizendo que houve uma conversa inicial, mas com intento, assim, aquele cala-boca, como se fala popularmente. Mas eu queria só trazer mais um adendo a esse caso, e para mim o que é o pior, porque durante essas conversas, e já se divulgou o nome dessa mulher, quem ela é, quem está sofrendo com isso é a criança. Porque ela teve o seu nome divulgado, infelizmente, através do vídeo do Neymar, onde aparece o nome do filho, e agora ele não pode mais frequentar a sua escola e nem ao menos sair do seu condomínio, porque ele está sofrendo, não ameaças, mas assim, está sofrendo bullying, sendo chamado disso e daquilo, e quem está muito preocupado com isso é a família, né, do marido, e principalmente os avós, em relação à criança agora, o que vai acontecer com ela, que é um inocente, né? Que idade tem? 7 anos. 7 anos. Seu Marne, eu só quero dar um depoimento na parte técnica só do advogado. Eu tenho 36 anos de advocacia e sempre peço ao meu cliente o direito de contatar com a parte adversa para propor um acordo, para conversar, para se busque um conselho. Foi isso que ele disse. Isso não é obrigatório, não há requisito nenhum. Eu estou dizendo o que eu adotei uma vida inteira. Então, eu acho que ter que sentar com as partes para conversar, para aferir, para ver o que efetivamente os danos que podem ser evitados, eu acho que é um procedimento. Agora, essas questões de pedir preço e negociar, aí é uma questão disse que nenhum que o momento inquérito pediu dinheiro. Exatamente. Só quero fazer essa separação. Agora, o inquérito vai apurar realmente os diálogos e as E no momento que a outra parte também não tem interesse em negociar, os valores, acredito que nem sejam discutidos, né? Se não tem a intenção, olha, não pretendemos fazer um acordo. Não raro isso, lógico. Vamos daí se esclarece que não tem, né? O advogado foi negociar. Tá bom, ele foi negociar o quê? Um aperto de mão, Mário Marcial? Pois é. Aperto de mão, uma troca ele do foi negociar um acordo para que não fosse para a imprensa. Mas que acordo? Isso é grana. Acordo é dinheiro, amiguinho. Mas foi isso que o repórter perguntou para ele. Sim, acordo é dinheiro.
Ele foi pedir uma grana, olha, a moça quer 200 mil para não fazer um Aí barraco. apareceu uma dívida dela de despejo, de não sei quanto, Sim, 24 ela foi mil reais. despejada uma mas- semana antes do apartamento, falta de pagamento. É que a gente traz só dentro dessa situação que um caso muito parecido que envolveu também um ídolo do esporte que hoje volta a entrar na mídia justamente porque ela disse que foi paga para não falar nada sobre o assunto é o Cristiano Ronaldo, né, que também teve um caso na cidade de Las Vegas faz mais de 10 anos e agora ela voltou, ela deu uma entrevista a uma revista alemã dizendo que ela foi paga para manter o seu silêncio. Então a gente fala, né, que os acordos acontecem às vezes de maneira devida e indevida e acho que no caso, se a pessoa o Neymar tem a convicção de que está certo, não tem que negociar, porque na investigação vai aparecer que ele é inocente no caso, né? E que eu não gosto de falar de matéria que não conheço a legislação americana, tá? Mas aqui não há transação sobre ação incondicional. Estupro não tem negociação. Não tem, né? Na legislação brasileira, eu não estupro alguém e vou lá negocio este crime, entendeu? Porque um crime é um crime não se negocia. Isso é feito aleatório. Por isso, com cuidado dos advogados em dizer que não falaram de dinheiro. O Vitorino foi no âmago da questão. É evidente que o que se foi lá era tratado de valores. Porém, só quero dizer que isso não pode ser publicizado porque não se negocia crime, mas né? o outro de agressão dele pode. Isso é uma ação pública incondicionada. Exatamente. Não tem como você negociar. O Ruxa falou, é crime. Eu dou um tiro num cara, vou lá e desculpe, te dou 100 mil, deixa pra lá. Não, é crime. É uma ação pública incondicionada. Não tem como negociar. Então, assim, eu diria que é possível, inclusive, se tirar conclusão do crime de chantagem. Sim. Se você não pode negociar uma ação pública incondicionada, você vai lá negociar o quê? Silêncio? Negociar silêncio é chantagem. Foi silêncio. É chantagem. Mas só que inicialmente eles trabalhavam com agressão, né? Isso pode ser negociado também, não pode ser negociado só por... Não é negociado, isso é ação pública incondicionada. A agressão também é? Sim, estupro, agressão. Todos. Eu achei que era só estupro. Sabe? Só os crimes contra a honra. Os crimes o que são negociados são crimes contra a honra. Exatamente, porque a tua honra, tu pode dizer, se tu me der 100 mil, a minha honra está lavada. Agora, os crimes contra a vida, os crimes... Ainda bem que tem negociado, porque antigamente as pessoas se matavam. Duelo? Duelo, pá. Tu ias concluir alguma coisa, cara? Não, a Ana me tirou a dúvida e o Ruxa na sequência. Tá bom, então eu quero aproveitar para dar um recado para vocês aí. Eu sei que muitos de vocês já conhecem a clínica do Dr. Elísio Marques da Silva, mas eu quero falar para aqueles que não conhecem. Veja agora o que o Dr. Sorriso tem para dizer. Toda tecnologia não teria sentido se você não sorrisse com a mesma espontaneidade de uma criança. E por esse motivo que desenvolvemos o implante Doutor Sorriso. Com o implante de primeira linha, você pode trocar sua carga imediata por uma função imediata e ter um belo sorriso. Se você precisa fazer implantes, essa é a sua chance para voltar a sorrir com naturalidade. Acredite, pode melhorar a sua qualidade de vida e das pessoas ao seu redor. Implante essa ideia. Implante Doutor Sorriso. Uma tecnologia ao seu alcance. Ligue e marque uma consulta. Eu e minha equipe estaremos esperando por vocês. Um forte abraço do Doutor Sorriso. Bom, o recado está dado. Se você procura experiência, agilidade, dedicação, invista em você e tenha o sorriso que merece. Ligue para 3204-3204. Sempre lembrando que o prefixo para quem não é de Porto Alegre, a região aqui é 51. Agende seu planejamento com a equipe do Dr. Sorriso. Você vai ver que é bem legal. Chicão, eu acho que eu cometi uma gafe até e tu ficou quieto. A manchete não é sobre o Neymar? Não, é o Neymar, mas não só... Esse assunto tá na cara, que a mulher queria tomar o dinheiro dele, que ninguém vai pegar um avião. Eu vou ser estuprada em Paris, me hospedo no Sofitel, vou botar uma roupa bonita. Isso é um papo que a mídia não tinha mais o que falar e falou. Isso acontece todo dia em Nova York, em Los Angeles, em primeiro mundo. Eu ia falar mais sobre o Neymar. Mais importante foi a declaração que o Tite deu, mais uma vez, uma declaração lamentável. Hoje? Como o técnico da seleção brasileira diz o seguinte:
Neymar não é insubstituível. Tudo bem. Esse papo não é insubstituível. É a frase mais assim que eu acho falta de conhecimento. Todo mundo no mundo é insubstituível e ninguém é insubstituível. Isso é uma coisa é um pleonasmo, isso é um exagero. Neymar, na seleção brasileira, ele é insubstituível. Por quê? Porque ele coloca a seleção brasileira num outro patamar. Ele é um super craque, como o Bailey é no País de Gales, como o Ronaldo é no Portugal, como o Suárez e Cavani no Uruguai, Messi na Argentina. O super craque coloca o time num outro patamar, porque há mais respeitabilidade, há mais mídia e mais técnica, e é um jogador que chama para si a decisão. Então, se o Tite entrar nessa vibe, dessa palhaçada, caso dessa mulher que estava faltando dinheiro para pagar até o celular, inventou uma arenga de Paris, onde está cheio de mulher querendo receber um convite para ir pagar o Paba, e de repente jantar lá no Vigia das Marés, tomar uma vodka, agora para Paris. É uma felizarda que viajou. Agora o Tite vai enterrar nós na Copa América. Porque a Argentina está a milhão, o Uruguai também está, o próprio Chile está com um time legal, o Paraguai fazendo um belo futebol. Acho que o Brasil está pedindo para perder a Copa América sem o Neymar. Eu acho isso aí. Posso dar só a ótica do dirigente, que vai muito parecido, porque sobre o comentário técnico do Chicão, concordo integralmente sobre a importância do Neymar, não retiro uma palavra. Eu só digo que muitas vezes a gente, como dirigente, se vê na obrigação de dizer aquilo que pode ser dito e não aquilo que se propriamente pensa assim dizer. Como essa situação do Neymar está fora de controle, desce um helicóptero, hoje desceu um helicóptero lá para fazer a intimação do jogador, eu acho que essa declaração do treinador, Chicão, é muito mais de proteger. Veja que daqui a pouco esse menino recebe uma ordem de prisão, daqui a pouco esse menino não apresenta condições emocionais de jogar, e se ele disser que é o jogador mais importante, que se a seleção não vive sem o Neymar e ele perdeu o Neymar, seria uma catástrofe. Então eu acho que a declaração dele é de prudência. Ok, mas... Só vou concluir, então. A declaração dele é de prudência no sentido de proteger o grupo, mas eu acho que o Tito, pelo conhecimento e pelos títulos que tem, ele sabe, como eu e o Chicão sabemos, que o Neymar é insubstituível e é o maior jogador do futebol brasileiro. Isso é verdade. O Pato mandou uma mensagem aqui interessante sobre esse assunto. Ele disse o seguinte... como o Neymar está muito rico, os caras que estão em volta dele só dizem amém. Ninguém mete o dedo na cara dele. Aí que acaba acontecendo. O Neymar passa a ser a imagem do pai. E o pai a gente já conhece. A gente já conhece. Mas o pai é o guru dele que orienta e acaba em alguns momentos se passando, né? Porque ele é muito... Eu falo, planejamento também na questão da imagem, porque o Neymar é uma figura mundial. A Nike fala que se está preocupada, eles têm contrato até 2022, mas isso pode prejudicar comercialmente o Neymar. Porque, segundo o que se coloca, ele estava sendo negociado, voltaria para o Barcelona. Parece que o Barcelona está um pouco receoso em seguir na negociação justamente por causa disso. Ele vai ter prejuízo, por mais rico que ele seja, ele vai ter prejuízo. O que faltava pro Neymar é alguém com coragem ao lado dele, que tivesse credibilidade. Não faz isso. Mas aí tu tem que passar por cima do pai dele. O Pato com o Falcão. O Pato com o Falcão. O Pato conversava com o Falcão. Olha, isso não é legal, coisa e tal. Verdade. O Neymar precisava de um pato. Um ganso, sei lá, qualquer bicho. E daí a gente vê, só pra... a figura do empresário, porque às vezes a gente reclama que parece que o empresário quer mandar na vida do jogador. Mas, para evitar esse tipo de exposição, porque vai pegar mal pro resto da vida. Só que tem que ser profissional, né? Não pode ser um pai que já mostrou uma péssima conduta e um péssimo exemplo para o filho. Eu, pelo menos, acho. A opinião é minha. Eu quero aproveitar e falar de uma coisa legal, que é o aniversário hoje da Celina. A Celina é neta da Marta Rossi, nossa amiga lá de Gramado. Exatamente. Que é da Zorzanello Rossi, enfim. A Celina, que é filha do Marcos, é o único filho que a Marta tem, está completando hoje 2 anos de vida. É a irmã da Helena, obviamente que é a mais velha, não é obviamente, eu que estou contando. Então eu quero mandar beijos para Marta, para o Marco, em especial para a Celina, que é uma criança muito bonita e que está linda no Facebook. Doutora Roberta, qualificação e comportamento no mercado de trabalho, inclusive no nosso, nós temos que aprender a se comportar? Na realidade, assim, o que acontece, Magda, é que nós temos um índice muito alto de desemprego, varia entre 13% e 14%, o primeiro trimestre aumentou um pouquinho,
Mas o que percebeu? A gente fez um pequeno apanhado de uma população desses 13, 14 milhões de desempregados, identificou que as pessoas que têm melhor qualificação, elas estão aceitando muitas vezes uma vaga menos qualificada do que eles poderiam aceitar para realmente sobreviver. E tem tirado a vaga das pessoas que não têm tanto estudo. Então, a gente sempre fala aqui a respeito da importância de estudar, da importância de se qualificar, de estar sempre se atualizando. Mas o que eles identificaram? Que os profissionais mais qualificados, que segundo essa pesquisa, são esses profissionais com mais de 25 anos de idade e que têm o ensino superior completo. No último ano, diferentemente da taxa de desemprego dos demais, que ficaram de 13% em 14%, nos mais qualificados ficaram em torno de 6%. Escutando, né, pessoas que estão dentro dessas empresas de recrutamento, eles identificam que não é apenas se qualificar em qualquer área. Eles entendem que as maiores deficiências, inclusive desses profissionais bem qualificados, dessa população que ainda tem muito desemprego, mas abaixo do todo, precisa aprender mais sobre a área de tecnologia, precisa falar melhor o idioma inglês e também se aperfeiçoar na gestão de pessoas e na gestão de projetos. Mas o que mais me chamou a atenção nesse estudo é que não apenas as questões das técnicas que são importantes, mas também a questão comportamental. Está faltando no mercado pessoas com características que não se aprende em nenhuma faculdade. Isso vem de casa, isso também se aprende em casa, que são proatividade, bom humor, cordialidade, flexibilidade e lealdade, segundo essa pesquisa. Então, chama atenção. Sem dúvida alguma. Seguindo a linha dos aniversariantes, aniversaria hoje também uma pessoa competente, uma pessoa com quem nós convivemos há muito tempo, de quem gostamos muito, que é a Vanessa Costa. Nossa Vanessa, nossa produtora. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns. Quantos anos ela faz, eu não sei, porque ela não conta pra ninguém. Mas ela é bem novinha, né? 32. Como é que a pessoa fala? Mas a Ana tem 25, a Vanessa pode ter 32, tá? Eu já fiz 40. Tu já fez 40, já. Aí, se tu fez 40, eu tenho 38. Magda, fala. Já que a gente tá aqui Vem aí a festa partilhando... de 60 anos do Chicão. Vem Vem aí a festa de 60 anos do Chicão. Deixa a Roberta mandar. Já que nós estamos partilhando de parabéns, eu gostaria de dar parabéns ao meu colega de bancada, ao Gustavo Vitorino, que teve uma repercussão incrível no dia de hoje, no Olavo de Carvalho, né, que é tão criticado e outras vezes é tão ovacionado, mas é uma pessoa que, enfim, é seguido por milhões de seguidores no mundo inteiro. Ele viralizou um vídeo do nosso Gustavo Vitorino, falando sobre a importância da educação e das ideologias na educação. E só nos primeiros 40 minutos tinham ali 15 mil visualizações, agora tá muitos. Então, assim, TV Pampa tá de parabéns, o Atualidade está de parabéns, mas, sobretudo, esse nosso amigo, parceiro, companheirão aqui, Gustavo Vitorino. Parabéns, Gustavo. Foi legal, foi legal. Eu tomei a liberdade de agradecer ao Olavo de Carvalho, ele ter colocado na primeira página do Facebook dele, e ele gentilmente respondeu e perguntou que programa era esse. Eu dei para ele o canal, o horário. Falou de nós, tu mostrou nós, ou tu só te exibiu sozinho? Sim, não, tu aparece. Porque se não somos todos nós aqui, tu aparece a bancada, né? Tu tá famosa. Não, tô brincando contigo, Gustavo. Eu convidei ele a assistir o nosso programa e talvez até esteja assistindo. E eu gostaria muito, seria uma honra se ele tivesse assistido o nosso programa. Eu tenho medo muita gente do Brasil inteiro perguntando que programa não vou comentar. é esse. Eu expliquei que era um programa de uma emissora aqui do Rio Grande do Sul, uma emissora que tem uma visão regional, uma bancada com personalidades diferentes, perfis diferentes, formações diferentes. Eu recebi, assim, só nos primeiros 30 minutos, mais de 1000 mensagens. Parabéns. Então, assim, eu não imaginava que o Olavo de Carvalho, viu, Mari, tivesse esse volume de seguidores. Ele tem mais
mais de 2 milhões de seguidores. Tu segue ele também, né? Não? Eu não sei aquele negócio de seguir, eu não sei fazer aquele negócio. Não, eu tenho parabéns. Eu tenho amigos no Facebook. Parabéns e o nosso agradecimento, porque através dessas tuas ações, o nosso programa está se destacando. Tomara que aumente a nossa audiência. E digo mais, tem gente do Brasil inteiro assistindo. Se puderem botar o telefone nosso, aquele do WhatsApp, com 51 na frente, a gente vai começar a receber mensagens. Tá aí, ó, 999-777-001. E com o 51 na frente. Então, muito obrigado àqueles que mandaram mensagens, mas vamos deixar bem claro, a conquista é do programa. Por quê? Porque esse programa é feito de opinião contra opinião, opiniões a favor, opinião contra, debate. Muita feito briga. de bobagem, de briga. É um programa completo. Como diz o Chicão, esse programa deu certo porque não é um programa comum. Porque não é um programa normal. Dona Magda. Eu até conversei com o Vitorino a respeito, já parabenizei, já disse que fico feliz com o sucesso e sim, é o teu rosto que está lá, é a tua opinião que também foi compartilhada por uma pessoa que, como disse a Roberta, tem pessoas que idolatram, então, e pessoas que odeiam, uma pessoa polêmica, né, que tem as suas opiniões fortes e tudo mais. Então, o Gustavo hoje, eu acredito que represente um pensamento, uma linha de pensamento. Eu acho que as pessoas, e eu percebo isso nas redes sociais e tudo mais. Então, que bom que ele está conseguindo transmitir o que ele pensa e o que tantas pessoas pensam através de um canal tão importante e tão volumoso como o do Olavo de Carvalho. É uma linha de pensamento, mas, claro, o programa tem essa linha, mais à direita e tudo mais, assim como tem as outras opiniões. E o legal é exatamente isso, é que cada um dando a sua pode chegar na opinião e pode fazer o pensamento. O programa coloca todas as ideias, né? E deixa assim, o Luciano Hag já reproduziu, o Luciano Hag, aquele lá da Havan, já reproduziu 2 vídeos meus. Foi bastante gentil também no contato. Então eu acho assim, eu acho que o nosso programa é a prioridade. Eu gostaria que as pessoas não assistissem só os meus vídeos. Eu contabilizei rapidamente hoje os 4 vídeos de outubro para cá que foram viralizados, já passaram de 12 milhões de visualizações os 4 vídeos. Mas eu gostaria que as pessoas assistissem o programa, o nosso site, Atualidades Pampa, online, você assiste o programa inteiro. Por quê? Porque muitas vezes corre o risco, não acontece comigo, mas corre o risco de você ter uma opinião isolada que foi dada dentro de um debate, do calor do debate, né? Então fica assim, pode ficar uma coisa no ar. Então eu convido a todos a partilharem, convidem seus amigos, partilhem os vídeos, os nossos vídeos. Todos aqui têm opiniões, mas o mais importante é que vocês assistam a Atualidades Pampa e participem conosco. Falando em assistir a Atualidades Pampa, a Joane e o Vlad estão assistindo o nosso programa. Beijos a todos, cumprimentos a você também por este seu feito. E diz que temos que marcar um churras. Tá bom? Dona Magda. Quero informar que estou à disposição. Vamos lá. Estou indo para comer e tal. Fala, eu também estou, vou junto. Bom, eu não recebo esse tipo de homenagem ao Olavo de Carvalho. Não. Primeiro, Aliás, tu tem uma crítica aqui. Primeiro tu faz. Segundo, eu quero agradecer todas as pessoas que gentilmente me enviam livros. E ontem eu recebi um livro do senhor Zanoni, ele comprou em São Paulo, no centro de São Paulo. Esse livro que está aqui na minha mão, Dona Magda, foi editado em fevereiro de 1940. Fevereiro de 1940. Lançado em Paris, em fevereiro de 1940, e fala da Gestapo. Inicia-se a Segunda Guerra Mundial no dia 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia, através de uma cidadezinha chamada Gleiwitz, que fica na Alemanha, divisa com a Polônia. Ainda Paris estava livre. Paris seria ocupado pelas forças nazistas, pelo general Guderian, no mês de junho, ao final do mês de junho. Gestapo. Esse livro mostra essa organização comandada por Heinrich Himmler, que significa Gestapo. Geheime Staatspolizei. Polícia Política do Estado. Geheime Staatspolizei. Esse livro mostra como foi organizado, os terrores criados e a postura dos agentes da Gestapo. Eles colocavam aqui no paletó, na lapela, um pequeno distintivo. Eles não usavam nenhum documento, não tinham nenhum papel de juiz, autorização. Eles simplesmente mostravam para a pessoa ao lado
aquilo vem. A pessoa tinha que ir, senão era morta. Então, este era o lema da Gestapo. Prendia pessoas que não simpatizavam com o partido nazista, prendia judeu, prendia cigano, prendia qualquer pessoa que fosse contra o regime instalado na Alemanha. Imaginem este livro fantástico, que eu não tive ainda a oportunidade de ler, o que narra a visão de um jornalista francês que escreve isto antes da guerra. Antes do início da guerra, que ele já conhecia, porque ele diz assim, os jornalistas de hoje, vale para os jornalistas de hoje, ele diz aqui nesse livro, que eu li o prefácio, ele diz o seguinte, os jornalistas de hoje, eles olham simplesmente o fato e colocam nos jornais. O verdadeiro jornalista é aquele que vai para o lugar e fica lá e avalia os fatos para poder emitir uma opinião. Ele disse isso quando escreveu esse livro ao final do ano de 1939, no início da Segunda Guerra Mundial. Eu quero agradecer ao Zanoni, eu recebi mais outros livros, mas não vai ter tempo de falar no programa de hoje. Quero agradecer. São coisas assim que me fazem ler, que me fazem estudar e que me fazem comentar todos esses livros maravilhosos. Obrigado, meu amigo Zanoni, que eu não conheço, mas quando você for esse sebo aí em São Paulo, que eu até imagino onde é que é, ali perto da Avenida São João, porque eu acho que eu frequentei esse mesmo sebo lá em São Paulo. Não esqueça do amigo aqui, que eu sempre estou esperando. Só conheço a Avenida São João da música, cena de sangue no bar. Caetano Veloso. Esquina com a Ipiranga. Caetano Veloso, imortalizou. Mário Barcelos, o Gilberto Júnior, nosso telespectador, faz uma pergunta e eu vou deixar tu responder, mas eu posso responder também. Gostaria da gentileza de me passarem um e-mail do Mário Barcelos. De antemão, agradeço. É o do programa. É o do programa. Então, assim, para eu poder imprimir, levar para ele, se o senhor não for nada assim de homem para homem, assim, alguma coisa picante, o senhor pode mandar pro meu também, magdabeatriz@terra.com.br. Dona Magda, a senhora falou de homem para homem, o senhor Vitorino ficou rindo. Eu não sei porque que ele fica rindo. Tudo que diz a respeito a mim, ele fica rindo. Eu não sei. Não provoca que é cor de rosa-choque. Assim, não provoca. O fato de o senhor estar de preto seu cabelo está bonito. O senhor está... ainda tem, né? O senhor está de preto. Bastante. O senhor está de preto hoje, eu sei por quê. O senhor chegou atrasado do programa, só deu tempo de tirar a máscara. O senhor é Zorro. E o senhor é Zorro. Eu vi aquele cavalo. Por que tu contou? Aquele é dele? Aquele cavalo amarrado. Eu ia dizer que ele parece com o Silva. Dona Magda, ainda sobre o seu Mani, só para esclarecer, porque a gente recebe nos nossos Facebooks, Instagram, todo mundo perguntando, pedindo pelo Mani. Então o Mani não tem Facebook, não tem WhatsApp, não tem Instagram. E o que a gente recebe de recado, o Mani, eu digo, olha, o Mani é muito ocupado, aí não sinto. Então agora com esse e-mail, agora tem como se comunicar com o Mani. Mandem e-mail. Pode me xingar, não tem problema. Me xinga o Vitorino. Bom, já falando em comportamentos e coisas, nós temos um telespectador que se chama João Carneiro, que mandou no título assim, direito de resposta. Eu confesso a vocês que desconheço. Ao seu Vitorino, : deve o governador gaúcho ter escolhido um carioca porque ele deve ser o melhor, assim como os cariocas escolheram Brizola 2 vezes. Depois tu fala com ele, tá? Como meu e-mail nunca é lido e de costume faço minhas avaliações, excluo Magda Beatriz. Eu não sei se tá tão baixa a minha nota que ele nem me deu. Conceitos, ele disse. Excelente, Marne e Carla. Muito bom, Ruschel e Chicão. Bom, Roberta. Ruim, Ana e Vitorino. Espero que compreendam assim, julgue os senhores e senhoras, fazem anos para me agradar. Melhor e aperfeiçoar o bom programa. Abraço a todos e parabéns pelo programa. Ninguém quer fazer malcriação, né? Não, agradeço o comentário, toda a crítica é construtiva e as pessoas têm, né, gente? Como a Carla falou... Emitiu opinião. Como o Vitorino falou, a gente tem diversas opiniões, cada um gosta mais de uma, de outra, mas tá tudo bem, né? Eu não posso... Eu sou jornalista, vou pedir que uma pessoa não se expresse, né? Vou ter alguma censura bem capaz. E quem está exposto como nós estamos é alvo das mais diversas reações e a gente entende. Cada um tem seu gosto, cada um tem seu jeito. Imagina se fôssemos todos iguais. Ia ser eu acho muito legal a opinião, assim, mas de qualquer maneira vai pro inferno. Agora eu vou te contar uma coisa. Eu quero que as pessoas agora que se dirijam a outro lugar. Você sabia que a Pelo 100 é pioneira no estado em depilação? Eu estou falando de depilação segura, rápida, sem necessidade de agendar horário. E eu não estou enganada, não, é isso mesmo, sem precisar marcar a hora.
Com 16 anos de atuação no mercado, a Pelucem trabalha com profissionais treinadas, dando assim uma excelência para um atendimento eficaz e garantido. Possui um sistema de depilação muito diferenciado, porque usa uma cera natural e é uma coisa que você sente na pele, quando parece um creme, e ela é exclusiva da Pelucem. Além disso, também ela executa depilação egípcia. As mulheres sabem o que é, aquela com a linha, né, que faz o corte só com a linha, não puxa nem nada. E ainda trabalha com design de sobrancelhas, o que faz com que realce mais o seu olhar. Portanto, depilação segura e rápida é na Pelucem. Você pode marcar hora em um dos telefones que apareceu aí na tela durante o tempo que eu estou aqui falando, ou se você preferir, pode ir direto. São 3 endereços. Tem a Pelucem Danilo Peçanha, a da Getúlio Vargas e ainda da Venceslau Escobar. Ou seja, não precisa marcar hora e sempre vai ter uma perto de você. E aqui temos nessa bancada algumas clientes da Pelucem. A Ana, eu, Roberta, e quem não é... Foi muito boa a tua pergunta. Porque eu sou um macacão. Não, então deixa eu te dizer. Excelente a pergunta, eu te agradeço. O meu punda Elas fazem depilação também masculina. Desde o Vitorino depilado vai ficar uma graça. Não sei. Eu nem sei como é que eu sou depilado. Melhor não saber. Mas às vezes a pessoa se sente melhor. Eu nunca fiz. Mas eu não sei, a depilação masculina, eu acho que ela é mais tópica, né? Ela é mais assim, em regiões... Pode ser, mas tem pessoas assim, ó, que, por exemplo, tem homens que têm muito pelo nas costas. É o meu caso. Aí não é legal, né? Porque daí parece um... Peso nas costas, mas eu sou um macacão. Mas eu ia dizer... Já assumiu. Assim, não ia dizer que parece um macaquinho. Eu ia te chamar de macaquinho. Mico não, um macaco pequeno. Mas a senhora conhece, já viu, Vitorino? Não, se eu soubesse, eu não teria falado. Ela apagava a luz, é um troço ridículo. Ela apaga a luz. Mudando de assunto, vamos falar de coisas que interessam a todos nós e que vão mexer no nosso bolso ou não. Vai depender da veneta de cada um que vai decidir. Vamos começar assistindo o vídeo do presidente Bolsonaro falando sobre a lei da Carteira Nacional de Habilitação. Olha, o meu telefone tocou bem na hora de sair. O presidente ligando. Eu vou ter que contar para as pessoas. É o meu remédio que eu tenho que tomar. E eu esqueci o remédio em casa. Mas é do tratamento do meu dente. Ai, desculpa, eu me esqueci. Vai ficar grávida, o remédio não tomar, vai ficar grávida. Ai, desculpa, tá? Desculpa mesmo. Mas vamos falar daqui a pouco sobre a CNH? Porque posso começar? Pode começar. Então vamos inverter, tu começa a falar. Tá bem. O presidente Bolsonaro, como prometido, hoje foi até a Câmara de Deputados e entregou o projeto de lei que trata das novas regras que modifica algumas partes do Código de Trânsito brasileiro. É bom esclarecer que isso não vai acontecer de uma hora para outra. É um projeto que vai ter uma tramitação completa dentro do parlamento. Então, realmente não vai ser amanhã ou depois de amanhã, ou daqui um mês ou 2, que essas regras passam a valer. Até porque tem alguns pontos do projeto de lei que são bem polêmicos. 2 pontos as pessoas já sabem bem, já está bem claro, porque o presidente já falou várias vezes, que é subir de 20 para 40 pontos o número de pontos para perder, né, para suspender o direito de dirigir. E também com relação à renovação da CNH, hoje você precisa fazer a renovação de 5 em 5 anos, aquelas pessoas acima de 65 anos, de 3 em 3 anos. Ele quer passar esse prazo para 10 anos e para as pessoas acima de 65 anos para 5 anos. Os pontos mais polêmicos tratam do exame toxicológico, que hoje está descrito que os condutores das categorias C, D e E, caminhoneiros, etc., eles precisam se submeter de 2 em 2 anos, 2 anos e meio, por aí, a um exame toxicológico. Esse novo projeto de lei elimina o artigo 148A do Código de Trânsito Brasileiro. Então, é uma medida polêmica que vai realmente ser muito debatida dentro do Congresso. Elimina o exame toxicológico, a obrigatoriedade do exame toxicológico. Então, quer dizer, esse aqui, né, esse ponto do projeto, tenho certeza que vai causar e já está causando uma grande repercussão. Sim, porque os próprios caminhoneiros não querem que retire, né, Carla? Porque assim... Aqueles sérios, né? Os sérios, porque tem um caminhoneiro sério morrendo por causa da irresponsabilidade de outros. Não é a droga.
É o rebite. É o rebite. Bom, que seja. O cara tá com a prestação do caminhão correndo atrás dele e Fica 3 dias. ele não no quer trânsito. dormir. Ele toca ali o rebite, agora mete gluconergan na veia 5 ml, não é pra dizer, mas já disse. O sujeito fica 3 dias sem dormir. Também quando cai na cama, morre, né? Coitado. O coração explode, né? Sim, porque você Pelo não amor tem, de Deus. é constante. Então, assim, o perigo é o rebite. Então, assim, eu não sou contra retirar o exame. Até acho que pode retirar, mas tinha que ter um exame que substitua para provar a real condição. Eu acho que não pode retirar esses. Eu Só acho que tem uma coisa. É bem perigoso, porque tu pensa que esses caminhoneiros que transitam com cargas enormes, eles realmente são um perigo quando estão drogados. Exato, né? exato. Então, realmente, essa questão o rebite. Alguns caminhoneiros, porque tem que entregar a carga, ficam 3 dias sem dormir. Ele fica um zumbi. É o zumbi que ele fica um zumbi. Para você ter uma ideia, quando passa o efeito do rebite, ele fica com dor nas mãos. Porque ele não sente o que ele faz, né? O governo, Gustavo, está apostando em pontos de parada para caminhoneiros, na construção para que descanse e tudo mais. Essa é a alternativa. E também com relação às cadeirinhas das crianças, a forma de transporte das crianças, o Código de Trânsito Brasileiro fala que crianças abaixo de 10 anos devem ser transportadas com cinto e no banco de trás. Tem uma resolução de 2018 do CONTRAN que faz uma regra um pouco mais específica. Crianças de até 7 anos e meio devem estar no banco de trás com a cadeirinha própria para a idade. Acima de 7 anos e meio até 10 anos no banco de trás com cinto. O próprio Código de Trânsito Brasileiro coloca como infração gravíssima e com o valor de R$ 293,47 a multa. Mas, nesse projeto de lei, fala em apenas advertência por escrito. Tirar fora a infração gravíssima e a multa de 293 é um ponto também que vai ser muito debatido. Polêmico. Essa questão, eu não sei, o Gustavo fez uma conta, a questão dos 20 pontos para os 40 pontos. 20 pontos eu concordo que é pouco, perdão. Mas 40 pontos, é muito. Se a pessoa comete 5 infrações por exceder 50% a velocidade durante um ano, ela ainda não atinge os 40 pontos. Acho absurdo. Então, esse Camaro que anda na freeway a 170 km por hora, 5 vezes durante o ano, ele não vai perder a carteira se for aprovado dessa forma. Mas aqui tem uma coisa, olha bem, não é só os 7 pontos. Se você está acima de 50%, a perda da carteira é automática. Pois é, mas aqui entendeu? fala... Você responde imediatamente ao processo administrativo de perda de carteira. Você não precisa fazer pontuação. Se você estiver acima de 50% da velocidade, automaticamente você responde. Além da multa, o processo administrativo de perda de carteira. São os únicos dois casos de exclusão automática, que é embriagado e esse de excesso. Essa exclusão você perde a carteira independente de... Agora, eu acho assim, a proposta do Bolsonaro, eu li ela e tem coisas interessantes. Tá, vamos ouvir. E tem coisas que eu sou contra. Tá, vamos ouvir, dá pra gente até poder dividir com o telespectador. Vamos assistir. Eu sou obrigado a instalar pardais no Brasil todo. Tinha na mesa dele 8 mil radares, 8 mil processos para radares no Brasil. Custo ao longo de 4 anos, R$1 bilhão. Não gastamos 1 bilhão e demos um golpe na indústria da multa no Brasil. Ou vocês acham que quem vai daqui para Angra ou Paraty, tem uns 30 radares, rodovia federal, né? 40 por hora é pela sua vida? Então nós temos que criminalizar aqui o Crivella. Olha só. Sim, ele está brincando, tá? Não, ele brincou o negócio do Crivella, mas ele disse o seguinte, ele pensa, tá demais, olha aqui, ó. A gente, vamos falar daqui ao litoral, na Estrada do Mar tem uma velocidade de 50 km por hora. É verdade. Diz que é uma aldeia de índio que fica a 2 km no meio do mato. Pode. Sabe? Tem coisas assim. Tem coisas que tem que ser Eu revistas. nunca esqueci aquela gravação que uma emissora de rádio tocou aqui em Porto Alegre. Eu posso falar, foi a Rádio Gaúcha, uns 4 anos atrás, mostrou a negociação dos donos de empresa de radar com os engenheiros responsáveis, tinha encrenca com o Dyer, com não sei o quê. Olha,
Aí o cara diz assim, olha, tem uma curva ali no quilômetro não sei o quê, que se a gente botar um ali de 60 por hora, dá para fazer umas 15 a 20 multas por hora. Porque é na curva e não sei o quê. Bom, aí quando você desce de Gramado, tem uns radares escondidos atrás das árvores. Você já viu? Sim. Quem desce de Gramado, Magda, você que vai muito lá, coisa e tal, naquela caminhonete preta, quando desce... Já mudou agora com uma nova prata. É prata. Quando 2019. desce... Você já viu que tem uns radares escondidos no meio das árvores? Tem. Parece uns passarinhos. Sabe? Pô, não é essa a intenção. Você quer reduzir a velocidade? Põe lombada. Isso. Põe lombada, o cara toma um tranco ou quebra a suspensão, nunca mais ele passa ali correndo. Falando em estradas, tu falava agora sobre Gramado. Amanhã, ou nesse dia 5 de junho, às 18 horas, aí em Bento Gonçalves, durante a feira da Transposul, a Transposul vai entregar às empresas de ônibus urbanos e intermunicipal o prêmio Despoluir. É um programa antipoluição nos ônibus. E Pedro Teixeira, que é um parceiro da gente, um amigo da gente, aqui amigo da casa, né? Que é o presidente da FETERGS. A FETERGS é a Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul. Que espera pela gente, gostaria que nós estivéssemos lá, mas infelizmente não dá. Nesse horário não consigo estar lá, nenhum de nós consegue estar lá para... Olha, de novo o meu remédio. Dona Magda, eu posso Sabe que só te dizer o que acontece? Sabe o que está acontecendo? O meu dentista está me assistindo, Manuel. Já disse, agora eu vi que tu estás vendo o remédio. Fala enquanto eu vou desligar esse alarme. Tá bom, dona Magda. Não, eu vou aguardar. Que bom que vem como um projeto que vai ser elaborado, vai ser pensado por pessoas inteligentes, pessoas que trabalham com isso, né? É um projeto respeitável. Porque eu preciso entender a cientificidade. Porque nós vivemos um crime, um morticídio. O nosso trânsito é um morticídio, mata mais do que qualquer guerra que exista no mundo hoje. Tá? Eu preciso entender alguns regulamentos no que eles vão diminuir, a contribuição que eles vão dar efetivamente para o trânsito. Porque as distorções que aponta o Vitorino são distorções de gerenciamento. E isso não se muda com lei, isso se muda com trocar administradores corruptos, com trocar administradores que usurpam o seu direito e fazem mal o uso das suas funções diretivas. Botar um radar atrás da porta e ficar ali fazendo como ele nos narra aqui, e isso é um problema de código penal. Né? Porque isso é roubar, isso é lesar não só o erário público, mas beneficiando o erário, lesar a todos os partícipes. Agora, isso é uma coisa. Agora, nós vivemos uma crise no trânsito. Eu vou esperar, a matéria vai ser discutida aqui, vou ouvir especialistas, vou ouvir cientistas de trânsito para que a gente entenda. Por exemplo, levar os pontos de 20 para 40, o que vai nos beneficiar? Tirar 8 mil pardais, o que vai nos beneficiar? Algumas consequências tem, porque senão só pela multa, fica muito simples, né? Então nós estamos conhecendo o projeto, agora não temos como nos manifestar sobre ele, mas vamos conhecer a parte técnica do projeto e os objetivos eficazes do projeto que virão em nosso benefício. Eu imagino, volto a dizer, estão em 55 mil mortes por ano só no trânsito. Então, quando tu vai reformular uma lei, tem que ser para que isso diminua, né? E não para que simplesmente a gente vá reduzir um número de pontos pelos pontos. Quem criou esse Código de Trânsito brasileiro foi o Fernando Henrique Cardoso. Na época, os governadores estavam reclamando que queriam repasse de verbos, estavam fazendo dinheiro, coisa e tal. Bom, nos bastidores, eles vão criar um Código de Trânsito brasileiro que vocês vão ter muito dinheiro. As multas foram amplificadas, a rigidez das multas, a forma como elas eram aplicadas, a forma como elas são cobradas, a estrutura. Bom, o Código de Trânsito brasileiro virou um código contra o cidadão. Mas, vamos lá, o discurso de reduzir os acidentes. Bom, eles esqueceram e depois de um ano publicaram uns dados estatísticos mostrando que não alterou em nada o número de acidentes. Aí o governo constrangidamente, Fernando Henrique Cardoso constrangidamente disse que não, houve um erro na apuração, vamos divulgar novos números, enfim. E aí vieram os números com uma pequena redução, dizendo que isso se ampliaria, enfim. Então o que acontece? A sensação que eu tenho é que os tais especialistas
e quando você fala especialista, eu me arrepio todo, os tais especialistas trabalham de forma empírica ou direcionada. Então, assim, vamos reduzir a velocidade cada vez mais. Então tá, vamos botar 40 km por hora em todo o Brasil. Ninguém mais pode circular acima de 40 km por hora. Claro, vai acabar os acidentes. Não vai ter mais acidente. Então, tem que haver um ponto de equilíbrio entre o dinamismo mínimo necessário para os grandes centros urbanos e para as rodovias e uma racionalidade em relação ao respeito à cidadania. Porque, Magda, você não pode estabelecer velocidades de 15, 20 anos atrás para veículos modernos que saíram ontem da fábrica. Sim, o trânsito que é outro, né? É outro trânsito, são outros número veículos. De carros, as é outra segurança. Eu fico imaginando, 100 km por hora dentro do Fusca é tentativa de suicídio. É verdade. Você sabe que em 1975, Porto Alegre tinha em torno de 45, 47 mil carros. Hoje são 800 mil. Sabe Dá para comparar? Outra questão importante realidade. que eu concordo com o projeto de lei é a questão da renovação da CNH. Não tem por que a pessoa tirar a CNH e daqui 5 anos um jovem, por exemplo, voltar a repetir e ter que fazer a renovação da CNH. Acho justo passar para 10 anos. E tem mais uma informação, não vai sair de dentro como é que é o local que se faz CFC. o teste? Do CFC, exatamente, o teste. A pessoa vai poder levar um laudo médico, do seu médico, dizendo que ela tem a capacidade de... Isso é questionável, né? Esse eu questiono. Ou de médicos licenciados. Do INSS. Não, do INSS. Olha, parece que o projeto de lei é do seu médico. Mas a gente vai averiguar. Do seu médico e também... Magda, posso trazer um adendo interessante? A Carla fala a respeito dos jovens, porque eu descobri que eu tenho problemas de visão quando eu fui até o CFC renovar a minha carteira e durante o teste eu percebi que com o olho esquerdo eu não conseguia enxergar. E tu tem 25 anos. E eu falo assim, mas eu não consulto regularmente o oftalmologista porque de todos os clínicos eu falo, sou jovem, tenho saúde, vou num clínico geral, no ginecologista e deu, mas eles não fazem esse tipo de exame. No CFC que eu descobri que eu tenho problema de visão. Talvez a questão da visão pudesse entregar no CFC de 5 em 5 anos, então, o laudo do seu médico oftalmologista dizendo que tem capacidade pode total. ser, também é uma alternativa, por isso que vai transitar de todo no Congresso e vai demorar, vai passar por várias comissões. Vai ter muita mudança. Exatamente, são essas contribuições de pessoas no aperfeiçoamento de um projeto, porque a ideia do projeto é exatamente, primeiro, terminar com a indústria da multa, segundo, os 20 pontos, que eu acho que é uma unanimidade, que é muito pouco, realmente são 3 multas numa mesma viagem, tu pode iniciar a viagem com carteira e terminá-la sem carteira, né? Mas vamos ter que achar um ponto de equilíbrio em relação a essas questões. Você estava falando... Perdão, Mário. Não, eu só queria dar um dado importante, que a guerra do Vietnã de 4 anos, morreram 47 mil soldados americanos. Morrem mais em acidentes de trânsito por ano no Brasil que em toda a guerra do Vietnã. Falando em economia também e tentando fazer uma limpeza em coisas impossíveis, o Ministério das Relações Exteriores está fechando muitas embaixadas, principalmente fechou 2 embaixadas no Caribe e anuncia o encerramento das atividades de outras 3. O ministro disse o seguinte: o Itamaraty vai ter chancelarias brasileiras em Granada, São Cristóvão, lugares que não tem nada a ver, que ele disse que são cabide de empregos. Então, assim, não tem, vamos ver, fechar embaixadas que foram abertas. Eu vi a relação dos países. Quais são alguns países que eu nem sabia? Eu não sabia, eu não sei dizer, eu não estou dizendo o nome porque eu não conheço, eu não sei nem se eu vou pronunciar certo, então eu não vou dizer nada. Leiam os grandes veículos. É no Caribe, São Cristóvão e Neves é Caribe. Sim, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas. Outros países caribenhos estão em processo. Segundo o Ministério, as mudanças na rede de embaixadas brasileiras visam adequar as necessidades da política externa à realidade de recursos humanos e financeiros. Mas o que ele disse mesmo, ele disse, chega, vão fechar isso aí é só cabide de emprego. Marli, curioso, né? Tudo ilhas paradisíacas no Caribe, né? Sim. Quem não quer ir pra lá? Tem nada pra fazer? Só curtir o sol. Sim. Aninha? Bom, vamos falar um pouco sobre economia, apesar de nós constantemente falarmos aqui da esperança, de investimentos. O Guedes, agora ele foi mais uma vez em uma audiência pública para falar sobre a Previdência e agora estados e municípios querem sair da reforma. E ele foi curto e grosso, dizendo, se isso acontecer,
não vamos fazer a reforma, porque nada disso vai valer se, então, estados e municípios, que têm uma dívida de quase 98 bilhões de reais com a questão da Previdência, se eles não estão dentro dessa fatia, se eles querem benefícios para, então, aprovar o texto, agora essa é mais uma do toma lá da cá, que se quer tirar os municípios e os estados da reforma, para, então, aprovar o texto final com esse adendo, o Guedes falou. Então, a gente vai ter uma economia muito pior e ai da saúde e da educação, porque mais uma vez serão afetados, porque é um adendo que é complicado de explicar, até o Guedes não entendeu. Não, é um absurdo. Tem parlamentares lá que eles querem retirar da Previdência os estados e municípios. O negócio, os municípios estão quebrados, a maioria dos estados está quebrados. Aí eles querem tirar os estados e municípios que estão quebrados por causa da Previdência. A maioria quer retirar por interesse político, ou até mesmo por interesses pessoais. Querem retirar estados e municípios de uma lei geral de previdência. Pô, e a chance desses estados fazerem essa contenção de custos, né? Porque daí os estados se não tirar conseguem... estados e municípios, aí quer dizer, o mais quebrado são os estados e municípios. Estados, principalmente os estados. O racha está exatamente aí porque tem 10 estados que já se organizaram e não precisam. Então, eles não estão uniformes dentro dele mesmo, mas há um consenso que sem os estados e municípios realmente não teria sentido a reforma da Previdência. Eu acho que essa, indo para o voto, acho que vai passar a medida, não vai conseguir ficar fora os estados e municípios. Mas a grande oposição é essa, é que os governadores que sempre estiveram uníssonos desde o início a favor da reforma da Previdência agora criam essa até se estrutura agora uma nova opção de que a reforma passe, e mais uma vez a gente lembra o que o Guedes falou, nós trouxemos aqui no programa, ele fala, vai ser o voo da galinha. A gente joga a galinha, ela bate 2, 3 vezes as asas e cai. E ele fala que isso pode levar à inflação e ele até ganhou agora o apoio do Maia. O Maia falou, se a gente deixar essa parte para trás, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Ou aprova tudo de uma vez só para se resolver definitivamente esse problema, ou a gente não vai aprovar nada. Foram as palavras do Rodrigo Maia. E mais do que isso, né, há uma mobilização do país, há uma conscientização pública da necessidade da reforma da Previdência, ainda que não se saiba, ainda que seja uma caixa preta, mas há uma consciência. Tu não vais conseguir daqui 2, 3 anos novamente voltar a um tema tão polêmico, especialmente se tu fizeres a reforma agora e ela não te trouxer os benefícios. Né? Então tu vais perder a... São benefícios que precisa imediato para a economia ter um respiro. Tu precisa, né? que ele tenha, além do precisar que ele tenha a sociedade tenha um respiro, tu vais ter que mostrar que efetivamente essa reforma traria como trouxe, ou como viria a trazer os benefícios. Se daqui 2, 3 anos tu de novo vir com o mesmo discurso de que precisa fazer a reforma, tu não vais mais encontrar a vontade popular de apoiar a reforma. Então, tem que aproveitar o momento. Surfar a frase é boa. Exatamente. Essa reforma só vai trazer reflexo daqui 5, 6, 10 anos. 12. Porque tem aquele período de transição. Sim. Por exemplo, os 2 anos daqueles que já têm o direito adquirido, essas aposentadorias serão mantidas. Mas tem um reflexo imediato. Feita melhor para que daqui 12 anos comece a melhorar. E vamos rezar para que os próximos governantes não tenham, né? E vou dizer mais, governador que se deixar levar por ideologia e pedir para ficar fora da reforma da Previdência é um irresponsável, é um inconsequente, porque ele vai deixar um legado para o futuro de um Estado quebrado, de um Estado devedor, porque todos os estados hoje estão comprometidos com a Previdência. Todos. Não tem nenhum que diga, estou com as continhas legal. Não tem, não. Todos eles estão comprometidos. O nosso está completamente comprometido. O governador que for a Brasília, ou que firmar a posição contra a reforma da Previdência, olha bem, ele pode ser contra essa que está aí, mas contra a reforma da Previdência é um irresponsável e inconsequente. Eu não quero perder um monte da discussão ainda da Previdência, porque ainda que ele não tenha consequências econômicas imediatas, a credibilidade que a reforma vai trazer dentro dos famosos investimentos que se pisa e trazer a confiabilidade do mercado externo é através da reforma da Previdência. Então, mesmo que ela imediatamente não produza números, o ambiente, a expressão da doutora Roberta, o ambiente de negócio que se criará em volta desta aprovação é que possibilitaria um início de mudança no país. Mas eu só quero fazer um adendo, se vocês me permitem, na verdade vai ter sim impacto econômico. Não aprovando essa reforma, os juros vão para 18%, 19%. Isso já é diz estudado. O impacto ao contrário. Vai ter impacto econômico, sim.
Nós vamos ter o valor do dinheiro vai ser muito mais caro do que já 18%? é. Já Mas tem esses estudos. Em 6,5%? E vai para 18%, segundo essa análise. E nós, no Brasil, somos o país no ranking de 63. Escuta essa. Não, para aí, Roberta. Que tem o custo do dinheiro mais caro do mundo. É verdade. Sim, mas olha aqui. Os juros hoje é 6,5%. E vai para 18%. Vai para 18%? Vai para 18%. O nível o Guedes disse isso? Sim, e vai para 18% e vou mais. O desemprego vai aumentar pelo menos mais 5%. Isso são estudos que foram feitos a respeito da descrença que vai gerar. O nosso país já está em terra arrasada. Não, peraí, mas isso, se for aprovada, vai vir isso? Não for aprovada. Se não for aprovada. Perdão, se não for aprovada a reforma da Previdência, porque todos estão dizendo assim, a reforma da Previdência, ela vai ter um custo muito maior daqui 12 anos. Não, ela também vai gerar um custo econômico, financeiro, imediato, não sendo aprovada. O custo do nosso dinheiro vai para 18%. Hoje está em 6,5%. É muito alto. Ainda chateando eu particularmente acho que tem uma perninha de chutometria aí. Vai por mim. Mas chateando o Gustavo Vitorino, porque já tem alguns governadores que pretendem ir até Brasília para protestar e falar que querem sim que os municípios, estados fiquem de fora da reforma da Previdência. Saiu a lista hoje. Olha a irresponsabilidade. Saiu a lista hoje dos 10 mais endividados, o Rio Grande do Sul está entre eles. E até me impressionou a região sul. A região sul aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. A região sul aqui, que é os produtos de riqueza, são os estados mais endividados. É impressionante. Mas sabe por quê, né? Repasse de dinheiro, repasse de dinheiro ao Nordeste. E o mais difícil para nós... As verbas empenhadas em obras do Nordeste. Nós temos um custo muito alto de dinheiro que a gente não tem. As nossas contas obrigatórias, que a gente fala, que são contas que a gente não pode deixar de pagar, são com empregados que já estão, na verdade, agora me fugiu o termo, que já estão aposentados. E no entanto, os inativos. Então, a gente tem um custo muito alto com inativos. Quero mandar um abraço especial hoje para o João Marcelo Ferreira, que é o meu dentista, que é responsável pelo meu sorriso, que ele faz ele trabalha com o embelezamento do sorriso, mas também porque ele aplicou os botox na minha testa. Faz parte do embelezamento do rosto. Exatamente. E o que eu mais gosto nele é que ele é delicado e não deixa aquela testa assim, ó, que não se mexe. Obrigada, isso é normal, João. né? A pessoa fica com a aparência natural. Como é o nome dele? Natural. João Marcelo Ferreira. Muito bem. Doutor Ruschel? Pois não, dona Magda? Sempre aposto. Sempre, seu Mário. Sempre. Ó. Sempre. Sempre sensação alerta. de dever cumprido. Vamos Dona lá. Magda, a minha manchete foi que finalmente foi aprovado pelo Senado a MP que trata do combate às fraudes previdenciárias. Foi um parto, dona Magda. Na madrugada, como bom parto, Primeiro né? que tiveram que passar o fim de semana todo mobilizando senadores para comparecerem segunda-feira ao Senado. Olha que isso é quase que impossível. A mostrar que o governo tem muito mais poder no Senado do que na Câmara. Essa votação aqui, ela deixou bem claro que o Senado está sob o controle do governo. Tudo que o governo ainda não tem na Câmara, já possui no Senado. A votação foi 55-12, já pode se mencionar. Precisa, para aprovar sempre no Senado, 41 votos. Então, sobrou com distância, né? Também precisava desse quórum, como eu disse, 41. Às 5 da tarde de segunda-feira foi completo já o quórum. E às 21 horas foi proclamado o resultado. Então, esse trabalho de bastidores, ele funcionou. Este projeto, ele é muito importante porque ele vai tratar das fraudes previdenciárias em 2 momentos. E chamo de projetos porque são 2 projetos dentro do próprio projeto. O primeiro é o que vai fazer a análise de benefícios com indícios de irregularidade. Então, vão revisar todas aquelas concessões que apresentarem qualquer possibilidade, foi com uma declaração que não foi bem examinada, foi com um prazo que não ficou bem examinado. Então, tudo que passar por ali
será feito. O segundo projeto, que também será importante, houve várias aposentadorias concedidas não por peritos do próprio INSS, e sim por peritos por peritos fora do INSS. Então vai se fazer uma revisão de todos os benefícios de concessão através de peritos do INSS. Mas por que vai atrasar um pouquinho? Porque esses peritos serão remunerados, ainda que funcionários do INSS, eles serão remunerados. Então, se precisa agora fazer um projeto, após a aprovação deste projeto, se precisará fazer um projeto que permita a remuneração. Já tem até cálculo de R$ 61,72 que cada perito receberá por revisar uma perícia de algum segurado já aposentado. Então, vai haver um grande pente fino. Há uma expectativa de uma redução aí, um número de 10 bilhões de reais com este trabalho. Ele deve ir até 2020. Aí, com possibilidade ainda de prorrogação. Mais importante ainda, então, repisando para mim nesta votação, foi demarcar o domínio que o governo tem sobre o Senado, que isso para mim é muito importante, e também a submissão do Senado à Câmara. Essa sim me surpreende muito, dona Magda, porque o Senado está aceitando se tornar um mero apêndice da Câmara, porque os prazos, como as medidas provisórias elas vigoram por apenas 6 meses, ela está recebendo com 3, 4 dias de antecedência a votação da Câmara, e ela está se obrigando, então, a não emendar, não aperfeiçoar o projeto, porque se ela fizer, significa que voltaria à Câmara, significaria o mesmo, então, que ser anulada a medida provisória. Então, o presidente do Senado não reclama, deve ter seus motivos para não reclamar, mas então o Senado está virando um mero chancelador do que faz a Câmara, porque ele não recebe o projeto, não aperfeiçoa, não contribui e trata de aprovar, porque senão a medida provisória perde o valor. Vamos aos 12 senadores que na noite de ontem votaram contra a MP 871 que o Ruschel tratou. Renan Calheiros, MDB de Alagoas, Ângelo Coronel, PSD da Bahia, Otto Alencar, PSD da Bahia, Veneziano Vital do Rego, PSB da Bahia, Zenaide Maia, PROS do Rio Grande do Norte, Randolph Rodrigues, Rede do Amapá, Elisiane Gama, PPS do Maranhão, Humberto Costa, PT de Pernambuco, Jacques Wagner, PT da Bahia, Paulo Paim, PT do Rio Grande do Sul, Rogério Carvalho, PT de Sergipe e Paulo Rocha, PT do Pará. Então, o PT como um todo... Cinco deputados. Ou seja, senadores. Senadores. 5 senadores. Senadores. Ou seja, o PT é contra a apuração de fraudes no INSS. O que será que o partido tem medo, hein? O que será que está escondido nas entranhas das aposentadorias que o PT tem tanto medo? Eu deixo a pergunta para os senhores responder em casa. E o senador Paulo Paim, que diz defender o trabalhador, que diz defender a Previdência, que diz defender isso, defender aquilo. Pô, senador, votar contra um projeto que quer acabar com as fraudes no INSS. Eu disse aqui, se o governo apresentar uma proposta de dobrar o salário mínimo, o PT vai votar contra, vai dizer que é eleitoreiro. Não, isso não é fazer política, isso não é fazer oposição. Isso é ir contra a cidadania, contra o bom senso, contra o respeito à democracia. E já que no WhatsApp, o nosso telespectador que pede para não ser identificado diz que é instrutor de autoescola e que esses projetos, se passarem, vão quebrar os CFCs, que os donos estão preocupados, diz mais coisas, que o monopólio da autoescola está acabando e que aquilo ali se ganha muito dinheiro e é um absurdo de caro e o que menos ganham são os instrutores de trânsito. Os funcionários, né? Exatamente. Os instrutores. Sou muito fã de vocês, por favor, não falem meu número, porque sou instrutor. É verdade, A carteira de motorista custa quase R$4 mil, $1.000. A carteira de motorista nos Estados Unidos custa Renovação para 40 anos. Custa $40. Isso me cheira a acerto entre as partes. Magda, Entre as partes.
dizer, mais um jeito de... Alguém leva esse dinheiro. Isso é corporações, aquelas estruturas. Quem é que você pensa que está buzinando o ouvido do Bolsonaro com o negócio das malas, para ele vetar o negócio das malas do aeroporto? O pessoal da... Você pensa que não tem gente passeando em Brasília com mala? Claro. Com mala? O que tem dentro eu não sei. Nem passa pela minha cabeça. Mas quem é que você pensa que está passeando? Os lobbies. E ainda Só lembrando, sobre essa questão do CFC, se a gente recordar que há muito tempo, não fazem muitos anos, mas muitos CFCs foram fechados por venderem carteiras, né? Carteiras ilegais e valores absurdos. E eu me lembro que foi uma operação nacional que era um mega esquema onde as pessoas às vezes pagavam 50, 70 mil reais para ter uma carteira. Já tinham rodado não sei quantas vezes, às vezes não conseguiam, nem faziam aulas. Assim, nem constava no sistema as aulas, todas elas tinham a mesma nota, o mesmo horário. Então, né, parabenizar quem resolveu esse problema, mas era comum comprar carteira no Brasil. Deixa eu levantar uma questão para você. Só deixa o Russo falar, porque ele tá na fila. Eu ia perguntar para a Ana se depois tu pergunta, depois o Marco. Só queria lembrar que os valores recolhidos não vão para os... Manchete. Só quero lembrar que os valores recolhidos não vão para os CFCs, elas vão para o erário público, que as taxas que são significativas, que impactam, essas não são dos CFCs que recebem um percentual pelo seu trabalho, mas a grande taxa recolhida, elas vão para o erário público. E quem criou esse monstro foi o Tasso Genro. Ele que amplificou essas coisas e criou essas corporações, essa coisa. Foi o Tasso Genro que ampliou as taxas. Transformou a carteira de motorista do Rio Grande do Sul numa das mais caras, se não a mais cara do Brasil. Aí eu vi hoje o Enio Bassi, que é o atual presidente, ele está dando uma entrevista. Diz que está fazendo um estudo, um projeto para baixar R$300. Fala sério. Dona Magda, eu só queria falar a respeito das pessoas mais famosas, o mais famoso do Brasil, né? Obrigado, Marcos. Em 10º lugar, depois o 11º, Vitorino. Bom, Zico em 10º lugar. Em 9º lugar, Heitor Villa-Lobos, fantástico. Pedro II, de quem eu sou fã de carteirinha. Getúlio Vargas. Paulo Freire, grande Paulo Freire, grande educador. Oscar Niemeyer, Garrincha. 2º lugar, Paulo Coelho. E 1º lugar, Pelé. Quer dizer, não tem nenhuma... Pelé, não tem nenhuma graça. E outra coisa aqui, ó. Devo, não nego, pago quando receber. Olha aqui, 62,6 milhões de pessoas têm alguma conta atrasada. 55,7% pelo desemprego, 20% aqui que eu me detenho. Emprestou o nome para uma pessoa que não pagou. 20%. Eu estou nesses 20%. Isso acontece, viu? Para terminar, 14,3% furto ou extravio de documento, 11,4% descontrole de gastos e queda de renda 5,7%. Quer dizer, 20% emprestou o nome para um amigo. Que coisa terrível. 20%. E eu, que a minha amiga queria alugar uma sala para fazer não sei o que, mas tinha que ser no meu nome. E eu quase aluguei. Se eu não vou na minha psiquiatra, ela disse, tá louca? Tu quer arranjar outro rolo para ti? Eu fiz assim... Eu trocava de psiquiatra. A psiquiatra disse pra você, tá louca? Não, mas a minha psiquiatra é a doutora Luciana. Não, então vai. Então vai, né? Chicão Tofani. Não, eu queria dar um look aqui, um alô, uma das mulheres mais lindas do Brasil. Que eu lancei na década de 90, a Marlove Fagundes, que é uma gaúcha de Sapucaia do Sul. E um dos grandes upgrades que ela teve foi porque eu vi que o que existia no mundo internacional da beleza da mulher é a mulher toda tatuada. A mulher tatuada hoje é um símbolo da sexualidade, é um símbolo assim internacional. E ela fez isso, se tatuou com cores, não só a tatuagem preta, mas com cores verde e vermelho, e ficou maravilhosa. Um beijo para você, Marlova, todo sucesso. Beijo da Marlova. Boa noite, dona Magda. Não concordo com o Chicão pelo simples motivo de que agora a seleção brasileira... O teu comentário lá mais adiante. O motivo que agora a seleção brasileira tem o Everton do Grêmio. Brincadeirinhas à parte, uma boa noite a todos da bancada. Fiquem com Deus, Adão Bergoff. Mas sabe o que acontece, dona Magda? Acontece o seguinte, uma seleção de futebol, ela tem 11 jogadores titulares, 12 reservas. Normalmente tem 11 titulares e 7 reservas que entram, eventualmente, os outros é para formar um grupo. Mas tem que ter, no mínimo, uma celebridade. Um jogador extra-campo. Todos os campeões do mundo, o Ruschel sabe, desde a época de Pelé, em 58, até a última Copa do Mundo, que teve um jogador extra-série,
francês, Mbappé, e o Brasil sem Neymar, ele não tem extra série. Ele tem jogadores bons medianos, e a Argentina está aí com extra série, o Messi. Então, acho que se o Tite for para essa vibe que está na internet, o Neymar não vai ter condições psicológicas, blá, 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 toda aquela novela, acho que o Brasil naufraga. Eu queria só levantar uma questão aqui para o Chicão em relação ao Campeonato Brasileiro. Até o Ruschel também, que milita, a Aninha milita no esporte também. Eu fiz um levantamento sobre o time do Palmeiras. Você sabia que somente em uma partida o time do Palmeiras não teve um pênalti a favor ou uma expulsão? Foi no jogo com o Inter. Mas todos os demais jogos, ou o time adversário terminou com 10 jogadores, ou o Palmeiras teve um pênalti a favor. O time do Palmeiras hoje é uma unanimidade. Não é, não, senhor. Está ganhando no apito. Está ganhando no apito. Você está dizendo, há 30 partidas o time é invencível. Está ganhando no apito. Perde a 30. As últimas que os times fazem Chicão, as últimas partidas, ele está ganhando no apito. Não pode fazer pênalti. O senhor tem que... O senhor é comentarista de futebol, ou pelo menos se diz comentarista de futebol, tem que olhar o jogo. Não, mas para aí. Tem que olhar o jogo. Agora, a partir de hoje, eu vou partir para a ignorância que estão fazendo comigo. Não me interessa isso. Tem que ser retaliação. Depois a minha namorada me cobra, os mequetrefe aqui batem em mim, batem sem a mínima condição. O Palmeiras é a unanimidade brasileira pela ESPN, pela Fox, pela Globo, pelo que quiser. 30 partidas não perde, faz não sei quantas partidas, não toma gol, ganha tudo, é o virtual Campeonato Brasileiro. Não é. Tu tá dizendo, me insinuando? Não estou insinuando, eu estou dizendo em letras garrafais que o Palmeiras tem pênalti a seu favor, que o Palmeiras tem expulsões a seu favor, e isso é manipulação. Não é manipulação nada. O Grêmio não é manipulação nada. Não, o senhor ouve. Alguns anos atrás, o Grêmio estava 14 pontos na frente do São Paulo. Teu radicalismo. Quando tu vê aquelas notícias mequetrefe de 200 milhões de visualizações, de bababá, eu também vou dizer que tá mentindo. Entende? Não, que tá na frente. Não vem com essa história, senhor. O Palmeiras, Brasil, o Palmeiras vem sendo beneficiado. Não tem Brasil sem vocês começaram a falar que o futebol vai dar rolo, tá? Por favor. Estão dizendo o contrário. Não vai falar de economia e de política, é tudo mentira. É tudo mentira que o senhor fala. Engana eles e não a mim, tá entendendo? Tá bom. Posso falar disso aí? Vai ser retaliação pura. Tá, ok. Vem ganhando o apito. Tá bom, que ganhando no apito? Vem ganhando no apito. Os dois terminaram, vem ganhando no apito e o outro disse que apito. Muito bem. Chegou. Para ter uma ideia da manipulação, alguns anos atrás, o Grêmio estava 14 pontos na frente do São Paulo no final do primeiro turno. Sim. Todos os jogos, quase todos os jogos, apenas 3 jogos do retorno, o Grêmio não terminou ou com pênalti contra ou com 10 jogadores. Tá, agora então o Grêmio com 4 pontos terminando com o Palmeiras com 20. O São Paulo tirou 14 pontos do Grêmio, que era um time bom, que era um time que estava jogando certinho, que foi massacrado pela arbitragem. E nós não podemos tirar o horário do Marne dos aniversariantes. Briga, né? Vamos lá, Marne. Primeiro aniversariante. Vamos lá, Marne. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, marido de Maria Bonita, foi morto pelas volantes no interior do Sergipe, mataram o Virgulino, virou herói, bandido. A volante chegou lá, matou todo. Você é bem de Virgulino, hein? Cortaram a cabeça dele, penduraram a cabeça de Maria Bonita. Foi uma coisa horrorosa aquilo, eu vi as fotografias, pelo amor de Deus. Bom, Rosalind Russell, atriz e cantora americana, que estaria de aniversário hoje. Dennis Weaver, ator e diretor americano. Antônio Hermílio de Moraes, o grande industrial brasileiro, que eu tive o prazer de entrevistá-lo algumas vezes quando trabalhei em São Paulo na TV Record. Uma figura gentilíssima, um homem com uma nobreza de caráter, curador da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, um homem que dedicava a manhã do seu precioso tempo a trabalhar gratuitamente na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu achava ele simplesmente fantástico. Quis entrar na política, saiu correndo, se apavorou. Não quero mais saber de política. Antônio Hermílio de Moraes, entrou no teatro. Doutor Adib Jatene, médico, político e cientista brasileiro, doutor Jatene. Hugo Carvana, essa grande figura do teatro, do cinema e da televisão brasileira. Eu acho que o Carvana, assisti em 2 peças de teatro Carvana lá no Rio de Janeiro, o Vitor deve ter assistido também, ele era fantástico no teatro. Eu acho que o ator de teatro é mais importante que o ator de televisão e de cinema, apesar que o cinema é mais difícil, né? Porque take a take, é mais difícil tecnicamente falando.
Mas agora, o ator de teatro que está ali junto com o público, olhando o público, é algo realmente fantástico. Ítala Nandi, atriz brasileira, de aniversário hoje, nasceu em Caxias do Sul. Quantos anos? 77. Sabes que eu tenho encontrado a Ítala Nandi nesses últimos 2, 3 anos, enfim, que o Chicão nos trouxe a convivência com o pai Paulinho, que ele é amigo da Ítala Nandi, né? E ela sempre está presente aos aniversários dele. E ela, para 77 anos, está bem. Tá bem. Tá, claro, tu vê que ela tá bem envelhecida. 77 quase 80, é quase 80, né? Ela tá super bem, ela vem sempre aí prestigiando. O ex-juiz de futebol, o atual comentarista Oscar Roberto de Godoy, é uma figura conhecida. O Ângelo Antônio é outro ator bastante conhecido, está sempre nas novelas da TV Globo, nasceu em 1964, portanto 55 anos de idade. Nica Costa foi uma menina, filha do grande maestro Dom Costa, amigo pessoal do Sinatra. E o Sinatra deu a chance para ela e lançou ela, e ela fez um sucesso enquanto menina há muitos anos atrás. Angelina Jolie, completando hoje 44 anos de idade. Linda, belíssima. Angelina Jolie. Fernandinha Paes Leme, atriz brasileira, completando 36 anos de idade. Outra moça que eu acho uma graça, a Fernanda Paes Leme. Não sei linda. se você... Eu acho uma graça, senhor. Mas eu não posso achar... Se achasse alguém bacana... Não, o senhor pode achar uma mulher... Aqui, o que é achar uma graça? O que quer dizer uma graça? Uma mulher feminina. Bonitinha. Uma mulher bonitinha. Não, bonitinha. Uma feia arrumadinha. Aí me lembro o Nelson Rodrigues com aquela peça dele. Senhor Roxo, o senhor que fala sempre de futebol, o meu adendo. Agora, eu quero que o senhor fale agora. Palmeiras é uma unanimidade brasileira? Eu não torço pro Palmeiras. Não, eu quero saber disso. Porque toda hora o Roxo entra num assunto de futebol que eu falo. Agora eu quero que o Roxo fale da campanha do Palmeiras, que é uma campanha irrepreensível. Que é a tua opinião, Roxo? A minha opinião, no futebol brasileiro, hoje o Palmeiras é a melhor equipe e tem o melhor plantel. Consequência de um investimento extraordinário feito por uma empresa que tem possibilidade que o Palmeiras tenha peças de reposição. Então, tecnicamente, a minha análise sobre o Palmeiras Flamengo. E o Palmeiras hoje é superior ao Flamengo, infelizmente. E não é juiz que dá força pro Palmeiras. Olha aqui, deixa eu dizer umas coisas para vocês aqui. Que nossos telespectadores... Olha, realmente foi muito grande a participação, né? Foi bastante. Numerosa, grande não, foi numerosa a participação dos nossos telespectadores. Eu tenho muitos e-mails aqui ainda falando sobre... Eu gosto muito quando participo, só não gosto quando me xingam. Ah, não, mas tem isso, mas até a mim, que hoje estou num comportamento exemplar. Só tá muito doce. É que eu tenho um grupinho assim, que nós estamos aqui para incomodar a Magda Beatriz. Mas eu gosto disso. Tem um que diz que eu sou intelectual. Tem um que se escolhendo todo mundo. É melhor do que cair no esquecimento, entendeu? Enquanto falam da gente... Fala de mim, mas não fala do Mário. Na minha frente não fazem isso. Não, mas tem... Olha, até pro Mário sobrou. Eu fui ler os... Não mesmo. Eu não aceito. Não, são os do Face, né? São os do Face que eu normalmente não leio no programa, mas fui responder para uma pessoa sobre o nosso aplicativo, que ela pode ver, ela está em Florianópolis, não consegue assistir o programa, e aí tem assim, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é invejosa, que ela... Inveja do quê, cara pálida? Magda. Fala. Assim, página do senhor Olavo de Carvalho. Sim. Só vou ler algumas mensagens. Parabéns, precisam conhecer esse programa do Rio Grande do Sul. É o melhor programa de televisão do estado. Parabéns, senhores. Esse programa eu não conhecia. Estou assistindo pela internet. Parabéns ao Rio Grande do Sul e aos gaúchos. Eu posso dar o nome das pessoas aqui. Juliano Nunes, melhor programa de televisão do Rio Grande do Sul. Senhor Sérgio Tossin Júnior, certamente o melhor programa do Rio Grande, deveria passar para todo o Brasil. Senhora Marieta de Souza, o programa é divertido, às vezes sério, às vezes engraçado, mas é disparado o melhor programa de televisão ao vivo do país. Magda, tem 263 mensagens desde o início do programa. Que bom. Gente, e só para lembrar, não é na página do Atualidades Pampa. É na página do senhor Olavo de Carvalho. Sim. Que é onde está publicado o teu vídeo, né? Isso. Tá. Então, assim, muito obrigado, gente. Assistam a gente. Tem gente aqui, pessoal do Piauí, pessoal da Paraíba, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazonas. Ok.
Ok. Meu nome é Eduardo Cintrão, irmão do Edson Cintrão, que é amigo do Ruschel. Moro em Maceió e estou esperando o livro do Chicão, que meu irmão comprou e me enviou. Agora o livro do Chicão vai circular em Alagoas, em Maceió. Grande abraço a todos, assisto quase todos os dias. E minha preferida, quem é, gurias? Quem é? Não sabemos. É a Carla. Aí! E chegamos ao final de mais um Atualidades Pampa. Voltamos amanhã, certo? Não tem como a gente falhar no serviço, porque não dá. Então amanhã a gente volta, certo, com mais um Atualidades Pampa. Não esqueçam, voltaremos. Boa noite. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati.